nesse caso aqui era para a gente testar o conceito se os robôs são capazes de segurar duas chapas metálicas como aquelas ali, fazer o alinhamento com o outro robô fazendo a soldagem. Essa é uma etapa bem preliminar de validação de conceito para fazer isso de forma automatizada. Hoje é tudo manual. Se você for na Petrobras, é tudo manual. A nossa ideia é, uma vez validado esse conceito, levar isso para um outro estágio, que seria da gente construir um tanque completo também de forma automatizada. Só para vocês terem uma ideia do que é o nosso trabalho aqui. Então, todo esse projeto aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, depois do laranjado, é nosso. O laranjado é o nosso parceiro, é a Cuca, que fornece os robôs para a gente fazer as integrações. Com relação da Embraer, o acesso está um pouco ruim aqui, mas eu vou dizer para vocês olharem ali, ó. Aquele ferramental que está em cima dessa caixona, desse controlador aí, nesse carrinho verde, aquele ferramental foi um ferramental que a gente desenvolveu aqui, que a gente chama de EFI. Foi desenvolvido para o projeto da Embraer, é um ferramental que a gente utilizou para fazer as 3 operações num passo só. Esse foi um conceito que foi validado numa patente internacional nossa aqui do laboratório, foi a primeira patente internacional que uma das primeiras aqui do ISO. E essas operações seriam desenvolvimentadas? Essa aqui é só para a Petrobras agora que está correndo. E na ocasião, aquele ferramental, ele fazia a furação da fuselagem, a inserção do prendedor, né? E também ela fazia a inserção do selante. Então ela fazia os 3 processos de uma vez só. Hoje, se vocês forem na linha de fabricação da Embraer, eles já usam um ferramental semelhante a esse, como foi desenvolvido aqui. Tá? Temos outros robôs, outros controladores ali de equipamentos mais antigos, mas um outro projeto que a gente está desenvolvendo hoje com a Embraer também, que é muito legal, é o projeto de um simulador de voo. Então o nosso objetivo aqui, hoje a gente tem uma plataforma experimental, que é um protótipo que a gente chama ele de V0. Deixa eu mostrar ele para vocês. Se tiver pergunta, informação sobre a Embraer tem umas EDS, né, que são ferramentas de engenharia mesmo, simuladores de engenharia que são muito interessantes, muito legais mesmo. Só que eles têm justamente hoje uma limitação, é não conseguirem efetuar movimentos. O visual, ele é um visual de altíssima qualidade que consegue de fato colocar o piloto num ambiente bastante imerso de simulação, mas eles ainda precisam de algum sistema que promova essa movimentação durante o voo. Tá? Existem plataformas que fazem isso hoje, são plataformas que a gente chama de Stuart, que são robôs de cadeia paralela e hexapods que ficam balançando nessa cabine aqui. A nossa proposição é usar um robô tradicional de cadeia cinemática aberta, como esse, para fazer justamente os movimentos de voo. Então esse cockpit que vocês estão vendo aqui é o que a gente vai utilizar, é do Phenom 300. Então a gente quer colocar esse cockpit nesse robô aqui, que é um robô de 1 tonelada de payload. Então a ideia é que a cabine seja toda instrumentada com uma cabine real, toda a parte de aviônica, né, toda a parte de comandos, então a coluna, a manete, ó, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um flap, tá chegando agora as peças, a gente vai montar tudo. Então esse aqui é um comando de flap do avião real. Né? A gente tem aqui o land gear também, mandar o trem de pouso. Então vai vir tudo, a gente vai fazer toda essa montagem. E um dos desafios nos quais a gente tem trabalhado hoje, eu poderia dizer que são 3 frentes. Primeiro, é a gente promover os algoritmos de controle, né, para que o robô de fato simule aquela sensação de aceleração da aeronave real. Esse é um dos primeiros desafios. Tá? O segundo desafio é uma cabine desse tamanho aqui, a gente embarcar um sistema visual que também dê a sensação de imersão que o piloto precisa. Por que isso é um desafio? Porque o sistema visual usualmente ele é grande, ele é cheio de estruturas de suporte das telas, os projetores, por exemplo, cada projetor pesa 40 kg, a gente precisa de 3 projetores. Então é um desafio grande a gente conseguir embarcar tudo isso aqui respeitando as restrições de payload do robô. Isso é um desafio que a gente tem que encarar também. E o segundo desafio é toda a parte de integração de software e escalonamento também dos sistemas de software, que a gente precisa garantir tudo isso com uma latência de 150 milissegundos, porque senão o piloto começa a perceber que existe uma defasagem entre a visão e o comando. Tá? Então o nosso V0 hoje está se prestando principalmente para a primeira parte que eu falei para vocês, que é o do movimento, né? A gente chama de motion kill. Então essa plataforma foi desenvolvida aqui. Hoje o Wilson, inclusive, está sendo responsável aí, um dos, né, por propor a estrutura que vai suportar o nosso visual.
para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o tamanhozinho da estrutura, né? A gente precisa de um visual que preencha completamente 180 graus as janelas da cabine. Se a gente não fizer isso, a gente não chega num padrão de certificação nível D, que é um padrão internacional que existe. Então, esse é um dos projetinhos bastante bacanas que nós estamos desenvolvendo aqui. Isso aqui é tudo impresso em 3D? Tudo impresso em 3D no CCM. Vocês estão lá perto, lá embaixo, vocês chegaram a ver lá? Não. Onde vocês estão ali, na parte de baixo fica o Centro de Competência em Manufatura. A gente aqui está inserido dentro do Centro de Competência em Manufatura. E lá a gente tem impressora 3D, tem máquina de prototipagem, então a gente usa todas essas ferramentas aí nos projetos, tá? Bom, eu espero ter apresentado para vocês. Foi rápido, tá? Mas eu fico à disposição se tiver pergunta.